Talvez você esteja passando por esse problema. Você tem ali um limite financeiro que você não consegue ultrapassar de jeito nenhum. Você tenta, 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 mas sempre alguma coisa te impede, ou você fica doente, alguém te pede dinheiro emprestado, ou qualquer coisa do tipo, né? Mas você sempre fica naquela mesma média de dinheiro lá. E pode ter certeza que isso é mais comum do que você pensa e tá aqui, ó. A gente chama isso de termostato financeiro. Eu vou explicar melhor para vocês e também como aumentar seu termostato financeiro por aqui. E se você não me conhece, eu sou Marcel Viana, aqui a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal e muito mais. Então se inscreve aí, porque provavelmente a gente vai falar muita coisa aqui que vai agregar na sua vida e você vai gostar. Então, veja se você se conecta com alguma dessas possibilidades. A primeira possibilidade, você ali ganha um valor X, né? Seja de salário ou de empreendimentos, né? Vamos, vamos fazer uma suposição aqui, 5 mil reais. Você ganha ali 5 mil reais. E toda vez que você chega perto desses 5 mil reais, acontece algum problema e você não consegue passar isso. Segunda opção, você trabalha pra caramba até chegar a esse valor. E quando chega esse valor, do nada você começa a fazer corpo mole. Você pode se dar várias desculpas, mas você sabe que a partir daquele momento ali você começa, não vou trabalhar tanto, não preciso, já paguei minhas contas, já fiz aquilo, já estou naquele valor que é confortável para mim. Ou terceira opção, e lembrando que você não passa por conta disso, esse valor, né? Terceira opção, você passa esse valor, mas qualquer coisa que passa esse valor não fica na sua conta, não fica na sua mão. Você começa a querer gastar com um monte de coisa desnecessária até você ficar com aquele valor de 5 mil reais. Isso acontece com você? Isso daí tem envolvimento com o seu termostato financeiro. O termostato financeiro é basicamente como se fosse um limite aqui que seu cérebro impõe de valores que você consegue administrar, que você sente que merece. Então o termostato ele está muito ligado à crença de merecimento, né? Então sempre que você chega naquele valor, você dá alguma, você faz alguma coisa que vai te manter naquele valor. Você não vai passar dele, não vai ficar para baixo, vai ser sempre aquele valor que você consegue administrar. O triste é que muita gente não consegue administrar nem 0 reais, né? Então a pessoa até ganha algum dinheiro, às vezes ganha até 50 mil reais e só fica com 0 reais na conta, porque não sabe administrar. Isso tem valor com sua crença de merecimento, né? Porque toda vez que você passa esse valor, você não sente o merecimento necessário para ter aquele valor na conta e você dá um jeito de se sabotar, de gastar esse dinheiro e tudo mais, né? Basicamente esse é o termostato financeiro. E a gente sempre vai ter um termostato financeiro. E a vida sempre funciona assim. Muitas vezes a gente está nesse nível aqui, trabalha, 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 consegue chegar nesse. Aí a gente vê um platô aqui. Trabalha, 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 consegue subir mais um pouco. Mas tem gente que não consegue passar esses platôs de jeito nenhum. E isso é triste porque existem pessoas que só conseguem administrar a quantidade exata para sobrevivência e tem pessoas que nem isso conseguem. Sempre ficam necessitados, às vezes, de ajuda em muitas coisas. E agora que você sabe o que é termostato financeiro, fica a pergunta: como aumentar o termostato financeiro? Como eu vou conseguir acreditar que eu mereço mais do que eu estou merecendo? Isso é uma luta diária, constante, a gente sempre vai passar por ela, mas coisas básicas que a gente pode fazer já ajudam bastante. É de repente separar um dinheirinho ali que seja controlado para ir no restaurante melhor, de repente conseguir numa viagem melhor, às vezes só entrar numa loja e olhar os carros assim que você desejar aquilo ali, perguntar para o vendedor quanto que é, se dá o luxo de poder ir num lugar melhor. Eu, por exemplo, tive que tratar um nível que eu tinha vergonha de ir em um shopping aqui de Belo Horizonte, porque ele era tido como um shopping mais rico. Olha só, uma coisa gratuita ali, quando eu entrei foi até melhor tratado do que isso. E existe um bairro aqui em Belo Horizonte que eu mesmo tenho muita vontade de morar, que é o Mangabeiras, né? Um bairro um pouco mais rico aqui de Belo Horizonte, e eu alimento muito esse sonho. Sempre que eu vou lá, ando pelas ruas, me sinto pertencente, me vejo morando ali, quando eu volto eu vou fazer um lançamento, eu vou lançar um novo produto, ou de repente alguma coisa do tipo, eu sempre subo o meu faturamento, né? Então eu tenho como se fosse essa carta na manga aí. Sempre que eu quero aumentar, eu vou lá e faço isso. Ou então eu vou lá numa cafeteria melhor, passo um tempo num bairro melhor,
Tem gente que gosta de visitar apartamentos, né, para poder alimentar esse sonho. Então, quando você começa a fazer isso, você começa a pensar, aqui não é tão assustador quanto eu acreditei, e começa a pensar, eu mereço isso daqui. Tem pessoas como eu, de carne e osso, que tem isso daqui, por que que eu não posso ter? Então você começa a pensar nesse tipo de coisa e seu nível de merecimento vai subindo cada vez mais. Então, basicamente você precisa disso. Entender que você merece aquilo, que você pode ter aquilo. Não é nenhum mal você ter um pouco mais de dinheiro. É, e também entender uma coisa, fazer as pazes com seus pais, né? Muitas vezes a gente tem aquela coisa da família, né? Ah, se eu ficar de tanta família falar que rico é bandido, é, só dá para poder prosperar se você roubar e coisas do tipo, a gente começa a pensar na nossa cabeça que para ser aceito pela família, que a gente precisa ter só uma quantidade de dinheiro ali, porque se passar disso, nossa família não vai nos aprovar. Então você precisa começar a trabalhar essas crenças. E quando você consegue trabalhar essas crenças e consegue levar um pouco, aquilo ali não volta, né? A menos que você comece a trabalhar contra você mesmo. Mas a nossa luta é sempre essa, aumentar nosso termostato financeiro. Aí quando você vê, você já está conseguindo administrar um pouco de dinheiro a mais, um pouco. E se você conseguir ser exponencial nisso daí, em pouco tempo aí você está até milionário, né? Então, esse é o grande segredo aí. E é o que eu uso para mim mesmo. Eu vim de uma família e eu também, por muitos anos, fui acostumado a ter zero. E eu tive que trabalhar esse merecimento, tive que trabalhar esse termostato para ir crescendo cada vez mais. E graças a Deus, desde então, eu não fui para trás, né? Só fui para frente, só estou evoluindo. Então fica a dica aí para você. E se você gostou desse assunto aqui, se inscreve no canal, aproveita para deixar um like e compartilhar com seus amigos. Comenta aqui embaixo também se você está passando por isso e se você já conseguiu resolver, ajuda o pessoal aí a também se desenvolver nesse ponto, tá bom? Muito obrigado por tudo e falou!